Então vamos lá, João capítulo 16, versículo de número 33, a palavra do Senhor diz as seguintes palavras: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, feche seu olho, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que se há alguém aqui, Senhor Jesus, que merece nossa adoração, Senhor, é o Senhor Jesus. E como eu disse, Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos, Pai, que se nós estamos aqui propostos, Senhor Jesus, a entregar a Ti a nossa adoração, o Senhor está nesse lugar, e o Senhor recebe, Pai, a nossa adoração. Senhor, que nesse momento, através da palavra, Pai, o Senhor possa ministrar em nossas vidas, ministrar em nossos corações, que ela, Senhor Jesus, preencha, Senhor, tudo aquilo que precisa ser preenchido, Senhor, nas nossas vidas, que ela transforme aquilo que precisa ser transformado, mas que sobre todas as coisas, Pai, nós possamos receber algo diretamente, Senhor Jesus, e pessoalmente do Senhor Jesus, Pai, nessa noite. Me usa como apenas ferramenta nessa noite, que não seja eu falando aqui, mas o Teu Espírito Santo através da minha vida, Pai. Eu me sujeito e me submeto ao Senhor Jesus nessa noite, e assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí, gente, pode sentar. Bom, esse versículo, e olha só como Deus faz as coisas, você vê, né? Eu estou aqui falando de ânimo e etc, e é engraçado que esse versículo, um versículo apenas de Jesus falando em João no capítulo 16, ele fala sobre todas as coisas, ele diz: no mundo terão aflições, mas tenham ânimo. E eu acho interessante porque eu estava lendo esse texto e eu comecei a pensar e me perguntar o porquê que Jesus ele estava falando exatamente essa frase para os discípulos. E não sei se você leu recentemente João no capítulo 16, mas é interessante que essa frase ela fecha um diálogo muito importante de Jesus, talvez um dos mais importantes de Jesus com seus discípulos. Por exemplo, é nesse diálogo aqui, e eu não peguei o capítulo todo para ler, para a gente ganhar tempo aqui, mas é interessante que nesse capítulo Jesus ele está contando para os discípulos aquilo que vai acontecer, principalmente de que o Espírito Santo viria sobre a vida deles. Então Jesus ele está compartilhando algo que é maravilhoso com os discípulos. Ele fala assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que ele fala: quando vier o Espírito, ele os conduzirá a toda a verdade, ele lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ou seja, Jesus nesse pedacinho que a gente leu aqui, ele está terminando uma conversa muito importante com os seus discípulos, de falar: o Espírito Santo vai vir. Mais para frente ainda a gente tem uma promessa ainda melhor, que ele fala: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, fala sério, imagina que diálogo gostoso, que diálogo maravilhoso de Jesus falando: ó, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus vai vir, vai morar em vocês. Então essa é uma conversa maravilhosa que Jesus está apresentando para os seus discípulos. Mas aí é engraçado de que Jesus, eu acredito que Jesus era uma pessoa muito bem humorada. E é engraçado que é nesse momento, nessa notícia boa que Jesus está dando, que vem também uma notícia inesperada para os seus discípulos. Vem tipo uma virada, como é que chama, que a gente fala no filme, quando tem uma plot twist? É assim que fala? Plot twist. Tem um plot twist na história, que num momento feliz, que ele está falando: gente, olha, o Espírito Santo vai vir, ele vai se revelar a vocês, vai falar a verdade, é algo maravilhoso que Jesus está falando. Ele fala também algo que ninguém esperava. E o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: para o Espírito Santo vir, eu tenho que ir. Basicamente o que Jesus está falando: para o Espírito Santo vir, como eu estou falando, para a boa notícia acontecer, eu vou ter que morrer.
Aí, você imagina só, os discípulos, eles olhando e falando assim: nossa, que coisa maravilhosa, o Espírito Santo vai vir, aí nós vamos ter Jesus, o Espírito Santo, só vai faltar Deus descer na terra. Aí eles estão aqui felizes, aí Jesus fala: então, só que para isso acontecer eu tenho que morrer. Aí imagina os discípulos assim, sabe aquela coisa que faz assim, né? Sabe? Quem que faz isso mesmo? O Alex, do Madagascar. Vocês são tudo velho, não sabe, não assiste animação, gente. Pelo amor de Deus, só assiste aquelas séries chatas que tem lá no Netflix. Mas olha só, cara, há uma mudança de reação. Há uma mudança de reação nos discípulos, porque eles sabem que o plano daquilo que Deus vai fazer para eles é maravilhoso, eles ficam felizes. Mas para que isso acontecesse, era necessário que Jesus morresse. E aí a alegria dos discípulos se transforma em uma espécie de tristeza. Tanto que Jesus, ele fala assim, ó: eu lhes digo a verdade, presta atenção. Ele fala: vocês chorarão, vocês se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas a sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, a sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém mais lhes poderá tirar essa alegria. Então Jesus, quando ele está contando essa boa notícia, quando Jesus ele está falando para os discípulos daquilo que ele quer fazer, do Espírito Santo, ele percebe que pelo fato dele anunciar também que para isso ele teria que morrer, há uma mudança no sentimento dos discípulos. Há uma mudança. Aquilo que era uma notícia de alegria se transforma num momento de tristeza. Você vê o que Jesus fala para eles. Agora, o mais interessante aqui é que Jesus ele não só percebe uma mudança no sentimento dos discípulos, e vocês já vão entender onde eu estou querendo chegar. Ele não só percebe uma mudança no sentimento dos discípulos, como ele consegue também perceber o motivo pelo qual essa mudança acontece. E o motivo não é simplesmente pela notícia que mudou, não é isso. O motivo pelo qual Jesus percebe que a alegria deles, ao saber o que Deus vai fazer, se transforma em tristeza, é pelo simples motivo do desânimo. Repita comigo, fala desânimo. Mas agora você fala desânimo como se você não fosse desanimado. Diga desânimo. Isso, melhor assim. A partir de agora, nós em nome de Jesus repreendemos todo o espírito de desânimo dessa igreja. Tudo que você for repetir, você vai repetir com o maior ânimo do mundo, até porque a gente começou lendo: no mundo terão aflições, mas tenham ânimo. Exatamente, então é assim que eu quero. Beleza. Então olha só, Jesus ele percebe que o motivo da mudança dos discípulos não é simplesmente pela notícia, mas é pelo desânimo que é gerado da notícia. Tanto que ele fala o seguinte, ele começa o capítulo 16, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que no primeiro versículo do capítulo 16, ele começa dizendo: eu lhe digo estas coisas para que não desanimem na fé. E ele termina o capítulo 16 dizendo: vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Ou seja, Jesus ele está falando: não desanima. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe por que eu quero falar isso com você? Porque Jesus ele deixa claro para os discípulos, ele fala: olha, eu tenho algo maravilhoso para fazer. Eu tenho algo maravilhoso que eu estou entregando para vocês. Eu tenho algo preparado para vocês que não começa aqui, não só se desenvolve aqui e não acaba aqui. É algo que vai até a eternidade. Tanto que é por isso que ele fala: agora vocês estão chorando, mas a gente vai voltar a se ver. E quando a gente se ver, vocês vão se alegrar tudo de novo. E quando vocês se alegrarem, ninguém vai poder roubar essa alegria de vocês. Ou seja, Jesus está falando que vai chegar um dia onde nada disso vai ter mais sentido. E isso é a eternidade. Mas Jesus ele faz questão de se preocupar com aquilo que pode acabar com tudo isso, com aquilo que pode roubar a esperança de algo maravilhoso que Deus vai fazer, com aquilo que pode paralisar um ser humano. E isso é o desânimo. Repita comigo: desânimo. Isso. Por isso que Jesus ele fala: olha cara,
ainda que você tenha aflição, ainda que você passe perrengue, ainda que suas expectativas sejam frustradas, tenha ânimo, não desanima, não desanima. E por que isso? Agora trazendo para os nossos dias. Isso é porque a gente percebe que desde a época de Jesus, o desânimo é algo que mais pega as pessoas. O desânimo é algo que pega a gente. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê, às vezes olhando para a nossa própria vida, ou olhando para outras pessoas, a gente começa a perceber o quanto de gente que está andando desanimado. Quantas pessoas estão vivendo o oposto disso que Jesus falou. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Muita gente está vivendo, no mundo tem aflição, por isso eu vivo desanimado. A gente começa a ver que uma das maiores marcas que existe no nosso tempo de hoje, e aqui eu não falo só sobre adolescentes, estou falando para todos, até mesmo isso vai servir para os nossos pais, vai servir para as pessoas mais velhas, mais novas, enfim. Se tem algo que hoje pega nas pessoas é o desânimo. Muita gente caminhando, vivendo os seus dias desanimados, sem força nenhuma, sem motivação nenhuma, às vezes sem alegria, e muitas vezes desanimados até com a própria vida, sem força até para viver. Tem muita gente que está caminhando os seus dias assim. Para você ter uma ideia, eu trouxe algumas coisas aqui, perdão, a tosse. Tem uma pesquisa feita pela Fiocruz, que ela, se eu não me engano, de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, ela revelou que 40% dos adolescentes e dos jovens do Brasil sentem um desânimo, e por conta do desânimo, uma tristeza profunda. 40% é muita coisa. 40%, o estudo aponta que falta de perspectiva do futuro, pressão social, são fatores que contribuem para uma sensação de desânimo. Olha só, 48% dos adolescentes do Brasil dizem que se sentem ansiosos frequentemente por conta do desânimo. 22% afirmam que se sentem deprimidos por conta do desânimo. 21% já disseram que às vezes a vida não vale a pena porque estão desanimados com ela. Ou seja, isso nos mostra que o desânimo é algo que acontece na nossa vida. E mais do que isso, não é uma luta individual. Não é algo que está acontecendo às vezes só comigo ou com você. É algo que está acontecendo de maneira generalizada. É algo que está pegando um monte de pessoas. Muita gente está vivendo desanimado. Desanimado com a própria vida. Desanimado dentro da escola. Desanimado dentro de casa. E muitas vezes desanimado na vida com Deus. Pessoas estão vivendo e caminhando seus dias, parece que sem a alegria e sem o ânimo que Jesus pode dar. E o desânimo, ele suga as nossas forças. Talvez hoje, ouvindo tudo isso, você nem estava esperando. Talvez até para chegar aqui, você teve que enfrentar o desânimo para estar aqui nesse culto, nessa tarde/noite. Talvez você teve que ser incentivado por alguém que ficou enchendo sua paciência para você estar aqui. Talvez você nem esperava, talvez você estava olhando para mim até agora e falando, cara, que pastor chato, mandando a gente gritar, mandando a gente falar e um monte de coisa. Mas talvez porque agora, ouvindo isso, você está olhando para si próprio dizendo, caramba, velho, olhando para a minha realidade, talvez é isso que esteja acontecendo comigo. Talvez me esteja faltando um pouco de ânimo. Talvez você esteja enfrentando essa realidade na sua vida, a realidade do desânimo. Mas a boa notícia, e é sobre isso que eu quero chegar daqui a pouquinho, é de que Deus oferece uma solução real para o meu e para o seu desânimo. Deus, Ele quer transformar o nosso desânimo numa alegria que independe de qualquer coisa. Um ânimo que contagia não só você próprio, mas todos aqueles que estão em volta de você. Então, não tenha dúvida de que se o Senhor te trouxe até aqui nessa noite, é porque talvez Ele queira falar com você sobre o desânimo que você tem carregado. Agora, a pergunta que fica então, mas no final das contas, o que é o desânimo então? O que é o desânimo? E a verdade é que o desânimo, ele não é estar cansado ou simplesmente estar triste. O desânimo, ele é
algo que é muito sutil, algo que é quase invisível na nossa vida. É aquilo que nos rouba a coragem. Porque tem coisas que você sabe que você precisa fazer e você até vai fazer, mesmo sem forças e sem vontade. Mas o desânimo é aqui que ele entra, porque ele te tira a coragem, ele te faz ficar lento. O desânimo é aquilo que parece que rouba da gente a esperança de que aquilo que a gente quer fazer, aquilo que é onde a gente quer chegar vai dar certo. Então o desânimo ele rouba de nós a coragem, ele rouba de nós toda a motivação. O desânimo ele é como se você entrasse num carro de Fórmula 1, numa corrida, sem combustível nenhum. Você sabe que seu carro pode até andar um pouquinho, mas você sabe que em algum momento ele não vai ter forças mais para continuar. Então, o desânimo ele é algo que nos paralisa, é algo que te deixa lento. O desânimo ele é algo que te deixa sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de se relacionar com ninguém, de falar com ninguém. O desânimo faz a gente ficar preguiçoso. O desânimo faz a gente ficar medroso. Você já viu aquelas pessoas que parece que tudo que você vai falar, fala, ai, velho, sério, mó trampo, velho. Você conhece alguém assim, sim ou não? Eu conheço. Na minha época a gente falava que essa pessoa era uma tiriça. Fala, nossa, velho, que tiriça, velho, preguiça, não quer fazer nada. Desânimo. Fala para quem está do seu lado, fala aí, não seja uma tiriça, velho. Sai disso, mano. Mas olha só. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que o desânimo ele atrasa a nossa vida. O desânimo tira a vontade da nossa vida. Mas o que é mais louco é que muitas vezes a gente sequer percebe que o desânimo está atrapalhando a gente, porque o desânimo ele não é um sinal de pecado, por exemplo, ou um sinal de fraqueza. O desânimo, é claro que se ele não for enfrentado e travado, ele vai abrir, guarda isso que eu estou falando, ele vai abrir espaço para o pecado na nossa vida, ele vai acabar com a nossa fé. Mas entenda de que o desânimo ele não tem a ver simplesmente com o pecado, e não é um pecado. O desânimo não acontece com alguém que é fraco, não. O desânimo acontece com todos nós sentimos, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, para isso, a gente precisa entender de que se há algo oculto, se há algo que está acontecendo e que pode nos paralisar, pode nos parar no meio do caminho, pode atrapalhar a nossa vida e pode sim nos levar para um caminho de pecado, e isso é o desânimo, eu e você precisamos combater isso, enfrentar isso, porque ele é secreto, a gente quase nem percebe quando a gente está desanimado. Eu mesmo preciso confessar algo para vocês aqui. O desânimo para mim é uma das coisas que eu mais tenho que lutar contra na minha vida. É fácil a gente subir aqui e pregar, mas a verdade é que eu posso falar até com autoridade sobre isso, porque se tem algo que constantemente atrapalha o meu caminhar é o desânimo. Às vezes eu estou planejando algo, fazendo algo, querendo chegar em algum lugar, eu estou até animado para fazer aquilo, às vezes uma mensagem, às vezes uma situação que quebra a minha expectativa, às vezes eu crio todo um cenário, olha, eu quero construir isso, eu quero chegar em tal lugar, eu quero isso, aquilo. Às vezes esse lugar que eu quero chegar, eu já criei todo o caminho, uma quebra de expectativa me derruba. Parece que não é mentira não, e eu não estou falando aqui para ser bonito não, parece que acaba comigo, eu tenho vontade de parar na hora. Eu começo a pensar, não vale a pena fazer, não vale a pena tentar chegar, não vale a pena. Mas isso, gente, a gente sabe que perdão, é o desânimo tentando me parar. Outra coisa que acontece constantemente comigo, é que eu sou uma pessoa que eu sonho muito. Eu quero construir coisas, eu quero chegar, mas a gente sabe que a vida nem sempre é do jeito que a gente quer. Você já deve ter ouvido sua mãe falar isso para você, que fala assim, como é que ela fala? Querer não é? Fala mais forte, querer não é?
a verdade é que minha mãe não me fala mais isso, mas eu aprendo todo dia, com a própria vida, de que querer não é poder. Mas eu sou assim, eu me entrego, por exemplo, para as pessoas, eu me entrego para os relacionamentos, eu gosto de estar com as pessoas, e aí, eu sou assim, e talvez até por esse fato, Deus tenha me chamado para o ministério pastoral, alguém que acredita, que confia nas pessoas, alguém que ama as pessoas, que gosta de estar junto, mas parece que todo tempo, parece que sempre tem alguém que vem, parece que dá aquela, sabe, dá o carrinho no meio da perna, vem na canela, te arrebenta, você fala, caramba, será que vale a pena eu continuar me relacionando? Será que vale a pena eu continuar confiando nas pessoas? Será que vale a pena? E tudo isso acontece porque o desânimo fica batendo na minha porta. Então o desânimo é algo que eu mesmo luto contra todos os dias, porque eu sinto que muito do que Deus quer fazer na minha vida, muito do que Deus quer fazer através da minha vida, muito daquilo que Deus quer construir, o desânimo vem tentando paralisar, vem tentando me fazer parar no meio do caminho. Então entenda de que essa é uma luta que eu mesmo travo constantemente na minha vida. Eu não preciso mentir para vocês, não preciso fingir que não é uma realidade. Então isso acontece comigo, e aí é interessante que olhando para a própria palavra de Deus, a gente vê inúmeros exemplos e histórias de pessoas e homens de Deus que nós admiramos, que enfrentaram essa mesma luta, que enfrentaram o desafio de lidarem com o desânimo. Por exemplo, Elias foi assim. Não sei se você conhece a história de Elias, mas se você não conhece, eu tenho um desafio para você de ler a história de Elias. Você vai começar a ler lá em 1 Reis, a história que conta todo o caminhar de Elias, um profeta muito importante. Mas é interessante que a Bíblia conta que Elias estava fazendo coisas incríveis. Deus estava se manifestando através da vida de Elias. Deus estava, através de Elias, desafiando toda uma cultura da época que acontecia, por causa de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Elias, ele sente um desânimo tão forte que ele foge. Imagina só, o cara tinha enfrentado um monte de profeta, de outro Deus, sozinho, cara, Deus com ele já tinha enfrentado o rei, Elias tinha enfrentado tudo. Quando o desânimo bate a porta, Elias ele foge, se esconde numa caverna e pede para Deus levar ele. Moisés, quantos aqui conhecem Moisés? Moisés é grandão. Olha o que Moisés fala em Números capítulo 11, olha o que ele fala: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, me mata agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés está pedindo para Deus matar ele, falando, viu, isso aqui é demais para mim, eu não vou dar conta. Isso é porque o desânimo bateu a porta da vida de Moisés. Jeremias era conhecido como profeta chorão. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. E ele vivia desanimado, lutando contra o desânimo, Deus sempre falando algo com ele. Davi enfrentou momentos muito grandes de desânimo. Asaf, como a gente já pregou aqui, em Salmo no capítulo 73, ele fala, sei que Deus é bom para Israel, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, mas quanto a mim, os meus pés tropeçaram, porque eu comecei a ver os ímpios, comecei a ver as coisas como eram, e aquilo me desanimou. Então, a gente começa a ver que, e eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas a gente vê que grandes homens de Deus passam e lutam em alguns momentos contra o desânimo. Pessoas que tiveram que lidar com isso. Mas se Jesus disse, tenha bom ânimo, porque o desânimo vai bater a nossa porta, significa que Jesus está lembrando você, fala isso para quem está do seu lado agora, fala aí em nome de Jesus, fala, você não precisa e não deve deixar o desânimo
pegar você. Fala isso de novo mais forte agora. Fala: você não precisa e não deve deixar o desânimo pegar você. Porque Jesus, Ele é claro em dizer para a gente: não desanima. Para de andar os seus dias desanimados. Então a pergunta que eu faço para você agora: você vai deixar o desânimo morar dentro de você? Você que é um adolescente, você pode estar aqui hoje, você pode ter entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 50, 60, 70, 80. A palavra de Jesus é para você. Você vai deixar o desânimo te paralisar? É sério que você vai chegar aos seus dias aqui, você vai ver um culto como esse acontecendo, Deus se manifestando na vida de pessoas, e por causa do desânimo você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você? Cuidado com o desânimo. Agora, há muitos motivos pelo qual o desânimo às vezes pega a gente. Às vezes, como eu disse aqui, é por causa de expectativas frustradas. E eu já preguei sobre isso, tem que tomar cuidado. Outro exemplo é por causa de uma falta de clareza sobre a nossa identidade. Às vezes a gente está perdido com relação a quem a gente é. E por que eu estou dizendo esses temas aqui? É porque nas próximas semanas eu pretendo pregar sobre cada uma delas. Então você vai guardando aí, porque talvez Deus queira trabalhar algo com a gente. Inclusive sobre até isso, sobre identidade. Alguns sabem aqui, eu estou escrevendo um livro. Em outubro eu vou trazer aqui para vocês um livro que chama Identidade Hackeada. Porque há muitas pessoas que estão vivendo a sua vida sem identidade. É por isso que o desânimo pega. Ó, autor de best-seller, pronto. Mas quando chegar eu mostro. Mas eu vou querer que você leia. Mas tem muita gente que fica desanimado por causa de excesso de passado. Fica olhando demais para trás e não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo lá na frente. Ou melhor, aquilo que Deus está fazendo agora. Então, a questão, como eu disse, se o desânimo é uma realidade que nós precisamos combater para sobreviver, e mais do que isso, nós precisamos vencer. Eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, você comece a lutar contra o desânimo na sua vida. Porque se há um monte de adolescentes aqui que estão sofrendo por causa do desânimo, eu quero que nós aqui sejamos o povo que vai ser a contramão disso aqui. Pessoas que são animadas e às vezes sem mesmo motivo. Pessoas que mesmo no meio da tribulação, mesmo passando por aflições, como Jesus falou, vão ter ânimo. Um lugar onde pessoas vão entrar aqui e vão reconhecer um ânimo diferente que contagia as pessoas. Porque Deus não te fez para ser triste, Deus não te fez para você ser lento, Deus não te fez para você parar no meio do caminho. Deus tem um plano completo para a nossa vida, e guarda isso que eu estou falando. Isso aqui não é pregação de vitória, isso aqui não é teologia de prosperidade, não é isso. Mas se Deus tem algo que Ele quer construir na sua vida, meu irmão, presta atenção. Eu mesmo tenho muitas coisas que eu vivo hoje, que eu poderia ter vivido há mais de 10 anos atrás, mas eu não vivi porque eu deixei o desânimo me paralisar. Tem coisas que eu podia ter vivido na minha adolescência, na idade de vocês, eu não vivi porque eu estava desanimado. Então, em nome de Jesus, Deus te fez para você seguir com ânimo. Repete comigo, fala: ânimo. Isso. Mas para a gente finalizar aqui, como eu prometi, agora que eu falei sobre o que derruba a gente muitas vezes, eu quero apresentar para vocês algumas dicas práticas de como eu e você podemos vencer o desânimo na nossa vida. Quantos aqui querem vencer o desânimo na vida? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Olha só, abre sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 3. Rapidinho, corre. Se você quiser, pede ajuda aí para quem está do seu lado, junta com quem está que já abriu. Efésios capítulo 3.
Efésios capítulo 3, a partir do versículo 12, a palavra de Deus diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que a sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos no chão e oro ao Pai, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos de toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Olha só, é interessante que Paulo, ele está escrevendo aos Efésios e ele demonstra uma preocupação aqui. A preocupação de Paulo está exatamente lá no comecinho do texto que a gente leu, ele diz: portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. Ele fala, quando eu penso nisso, quando eu penso num povo desanimado, eu caio de joelho no chão e começo a orar. Assim como Jesus falou com os seus discípulos, Paulo também percebe como o desânimo estava começando a atrapalhar aquele povo, como o desânimo estava começando a pegar aquele povo. E vamos ser sinceros aqui, imagina eles olhando e falando: ué, Paulo vem aqui, falou de Jesus, algo maravilhoso, agora está lá preso, está lá sofrendo, sendo perseguido, que injusto, não vai dar certo, se eu fizer aqui vai dar tudo errado também. O povo olhava para Paulo e devia pensar: os planos dele estão dando tudo errado, porque está lá preso. Mas aí o texto nos apresenta que na verdade Paulo, ele está falando: viu, calma aí, porque até os momentos de dificuldade, até os BO que eu estou passando, isso aqui faz parte do plano, fica tranquilo. A única coisa que eu quero, a única coisa que eu peço é que vocês não desanimem. Fica firme, tenha ânimo. Só que aí ele nos apresenta alguns pontos importantes sobre como é que a gente pode vencer o desânimo, e ele dá essas dicas para o povo de Efésios. O primeiro deles está no versículo 12, acompanha comigo, não fecha sua Bíblia não, fica atento aí para você guardar agora. E eu posso te dizer, talvez você pense que não vai precisar depois reconsultar essa mensagem, mas vira e mexe, eu mesmo tenho que ficar voltando nos textos, porque Deus vai falando com a gente. Então se você puder, anota isso, mas não feche sua Bíblia. A primeira coisa, está lá no versículo 12, ele fala: por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Fala para quem está do seu lado agora. A primeira forma de vencer o desânimo é com... Fala, gente, pelo amor de Deus, fala animado isso, vai. A primeira forma de vencer o desânimo é com uma aproximação confiante de Deus. Olha que coisa linda. A primeira coisa que eu e você podemos desfrutar a partir do momento em que a gente conhece a Jesus, a partir do momento que a gente tem fé em Jesus. Paulo ele fala: por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Nós temos liberdade de nos aproximar de Deus. Nós temos liberdade de nos dias difíceis se aproximar de Deus, e aqui ele faz questão de trazer para nós, e Paulo ele sempre fala isso, de como Deus, quando nós acessamos a sua presença, Ele nos recebe como um pai, e sendo pai,
Nós, quando nos momentos de dificuldade, nós podemos nos aproximar dele, como ele diz aqui, com ousadia e confiança. O que ele quer dizer? A gente pode se aproximar para chorar, a gente pode se aproximar para lamentar, a gente pode se aproximar até mesmo para questionar algumas coisas, mas sobretudo, nós podemos nos aproximar com ousadia e confiança, acessar a presença de Deus, para abrir o nosso coração, ser totalmente vulnerável para Ele, de como nós estamos nos sentindo, de como nós estamos desanimados, e como resposta a isso, receber do Senhor todo o cuidado, toda a proteção, e a certeza de que o Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas. Paulo, ele tem inúmeros exemplos, eu poderia dizer aqui, mas se você pegar todos os homens de Deus que eu citei aqui, momentos de homens que no momento de desânimo acessaram a presença de Deus, e quando chegaram lá, abriram o seu coração, e Deus fez questão de responder um por um. Deus fez questão de falar: ei, presta atenção, não desanima, fica firme, eu estou com você, eu vou caminhar com você, confia em mim, porque até mesmo essa dificuldade vai te formar alguém preparado, alguém pronto, alguém com caráter aprovado. Mas o que eu e você precisamos entender é que no momento de desânimo, nós precisamos acessar a presença daquele que é a fonte do nosso ânimo. Tem muita gente que quando se sente desanimado, a primeira coisa que não faz é orar. Sabe por quê? Guarda isso que eu vou falar. A primeira coisa que o desânimo vai tentar roubar de mim e de você é a força de orar. Eu recebo um monte de gente que chega para mim e fala: pastor, eu estou tão desanimado, eu nem estou orando mais, e eu estou pensando: meu Deus, é a mesma coisa que você chegar para o médico e falar assim: eu estou tão doente que eu nem estou tomando remédio mais. Não faz sentido. Então, presta atenção, se você está desanimado e você precisa acessar a presença de Deus, a última coisa que você tem que permitir sair da sua vida é a sua oração. Começa a orar, começa a acessar a presença de Deus, se aproxima dele com ousadia, confiando no Senhor. É exatamente o que eu falei aqui de Asaf, é exatamente o que ele faz. Asaf, ele lembra que eu até citei aqui agora, ele fala: Deus é bom, para mim, eu estou desanimado, está difícil, estou querendo morrer. Aí ele diz: até que, versículo 14 do Salmo 73, ele diz: até que entrei no santuário, até que acessei a presença de Deus, e lá os meus olhos se abriram, e eu pude ver o destino de todas as coisas. Eu pude sentir o cuidado de Deus pessoal, mas é quando Asaf acessa a presença de Deus. Jeremias dá uma prova para a gente, na verdade Deus dá uma prova para a gente falando com Jeremias. Lembra que eu estou falando de oração para acessar a presença de Deus? Sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você está tristinho, meu filho, você está desanimado? Jeremias 33:3, Deus fala: clama a mim, ora a mim, rasga teu coração para mim, e eu te responderei. Mais do que responder, sabe o que Deus fala que vai fazer? Eu vou anunciar para você, vou contar só para você coisas secretas, coisas ocultas, que ninguém ainda sabe. Eu vou revelar para você coisas que eu tenho preparado só para você. Dá uma segurada aí, gente, por favor. Segura aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender de que para vencer o desânimo nós precisamos acessar a presença de Deus. Uma segunda coisa, está lá no versículo 16, acompanha aí comigo. Ele fala: peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Fala para quem está do seu lado aí, fala: fortalecimento. Fala forte: fortalecimento interior pelo Espírito Santo. Olha só,
Se tem uma coisa que eu e você fazemos quando nós nos sentimos desanimados, é procurar ânimo nas coisas que são externas. Procurar motivação em coisas que são externas. Procurar força e ânimo em pessoas. Procurar força e ânimos em objetos. É por isso que tem um monte de gente tentando resolver desânimo comprando coisa. Gastando dinheiro, às vezes gastando dinheiro que nem tem. Tem um monte de gente que tenta resolver desânimo, sabe como? Ficando com pessoas, beijando na boca, como se trocar saliva com alguém fosse resolver alguma coisa. Pelo contrário, posso te garantir, tá? Vai te deixar mais desanimado. Porque depois, quando acaba, vem o peso. Tem gente que acha que é qualquer atividade. Não sei se vocês conhecem, gente que é movida por hiperfoco. Você consegue perceber, fala, nossa, essa pessoa agora, aí o hiperfoco dela é o esporte, é sei lá o quê. Ou em sonhos e planos que são irreais. Por exemplo, fala sério agora, eu vou compartilhar algo do meu coração para vocês. Talvez você se identifique comigo. Já teve dias que eu pensei, quer saber? Vou falar com a minha mãe e com meu pai. Na época que eu tinha ideia de vocês, né? Hoje em dia eu falo, vou pegar minha esposa, porque não dá para largar ela, né? Mas enfim, eu falo assim, vou pegar minha esposa, sabe o que eu vou fazer? Vou morar na Europa, vou para os Estados Unidos, vou para um lugar que parece ser tudo maravilhoso. Aí você pensa, mas sabe falar inglês? Não. Mas você vai fazer o que lá, intercâmbio? Não. Você tem dinheiro para ir? Não. Mas a gente fica como? Não, eu vou, sabe por quê? Minha vida aqui está um saco, está horrível. Mas aqui Paulo está falando, viu? O fortalecimento, o ânimo que você precisa não vem de coisas externas. Ele fala, mas por um fortalecimento interior pelo Espírito de Deus. Poder interior, ou seja, vem de uma busca pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. Nós precisamos diariamente renovar o nosso coração, limpar o nosso coração. Você quer saber uma forma do Espírito Santo de Deus encher o teu coração para que você se encha de ânimo? Confessa teus pecados para Ele. Abandona os teus pecados. Salmo capítulo 24 fala isso. Mãos limpas e coração puro. Quantos de nós perdemos o hábito de confessar os nossos pecados para Deus e para as pessoas? Aí nós queremos o fortalecimento interior que o Espírito Santo pode dar, mas como é que o Espírito Santo vai se manifestar num coração que não está disposto a confessar para Ele onde está errando? Então Paulo nos diz, fortalecimento interior, para receber uma força que não depende de circunstância, não depende de pessoas, não depende de ação humana, não depende de dinheiro, não depende de nada, mas do Espírito Santo em você. Uma terceira coisa, para a gente quase acabar, e eu vou até o final aqui. Uma terceira coisa está no versículo 17, ele fala, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Fala para quem está do seu lado com ânimo, para não ter que falar duas vezes. Fala, a terceira coisa é estarmos enraizados em Cristo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe uma das coisas que o desânimo vai mais tentar fazer na nossa vida? Tirar a gente do ambiente certo, tirar a gente do lugar onde a gente tem que estar. Quando Paulo fala de raiz, tem muito a ver com o ambiente onde a gente se coloca. Paulo fala mais de uma vez sobre nós colocarmos em Cristo as nossas raízes, para que elas se aprofundem nele. Raízes no ambiente certo, que é Jesus, nos garante uma firmeza diante de qualquer dificuldade que a gente passe. Paulo está dizendo, cria as tuas raízes em Deus. Sabe qual que é o problema? É que muitos de nós, pelo desânimo, a gente sai dos lugares onde Jesus está. Por causa do desânimo, a gente começa a cortar de nós aquilo que pode ser a fonte do nosso ânimo, como eu já disse aqui.
Eu falei da oração, mas tem um monte de gente que deixa de vir na igreja. Posso falar aqui, sabe qual é a maior percepção que a gente tem de alguém que está desanimado? Quando alguém para de adorar. Isso é o desânimo e o inimigo trabalhando junto para nos levar para o ambiente errado. Em nome de Jesus, entenda que Deus quer você no ambiente certo, e esse ambiente é o Senhor Jesus, e nos lugares onde Ele se manifesta, para que você desenvolva raízes profundas no Senhor. Eu já preguei muito sobre isso aqui. E para a gente finalizar, uma última coisa, está no versículo 18 e 19, agora acabando já. Ele fala: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aí olha só que Paulo fala: que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. A quarta coisa e a última, fala para quem está com você aí, fala: experimente e seja preenchido pelo amor de Jesus. A coisa mais incrível do amor de Jesus, e fica em pé aí para você achar que está acabando. A coisa mais incrível do amor de Jesus e de Jesus é que Ele nunca vai olhar para a gente, ainda que nós estejamos com o nosso coração bagunçado. Jesus, Ele nunca vai olhar para a gente com um olhar que não seja o de amor. Jesus, quando Ele olha para alguém desanimado, Jesus, quando Ele olha para alguém que talvez não esteja orando como podia estar, Jesus, quando olha para alguém que talvez está no ambiente errado, ou talvez alguém que não adora mais, está, sabe, sofrendo por conta do desânimo. Alguém que está desanimado com a vida, com a fé, seja lá o que for. Ele nos olha com um amor que cobre e cura tudo isso. A principal resposta para nós curarmos e enfrentarmos o nosso desânimo está no amor de Jesus. Por isso mesmo Paulo ele fala exatamente isso, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser compreendido. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que esse olhar de volta dele é um olhar de um amor incomparável. É um olhar que às vezes a gente não quer olhar, não quer encontrar com Ele pelo medo de ser julgado. Mas quando a gente encontra esse olhar, a gente começa a perceber um amor tão profundo que, como Paulo diz, é impossível de ser medido. Um amor que perdoa os nossos pecados, um amor que cura feridas, um amor que restaura identidade, um amor que restaura a vida, um amor que enche eu e você de vida, e sobretudo um amor que restaura o nosso ânimo. O desânimo vai sempre tentar levar eu e você a pensar de que Jesus não se importa mais com você, porque se importasse, Ele resolveria seus problemas. E aí o desânimo só piora. Mas o amor de Cristo é a maior prova que a gente tem de que Jesus se importa com você a ponto de morrer por você. Então, para a gente fechar aqui, lembra daquilo que Jesus falou e nós lemos lá no começo. Viu, meu filho? Na sua vida, você vai ter problema. Na sua vida, você vai passar por dificuldade. Na sua vida, você vai ter que lidar com o desânimo, às vezes que vai bater a porta dizendo: ei, vamos paralisar, para o caminho, para de adorar, para de orar, para de buscar, para de fazer, vai buscar em outras pessoas, vai buscar em hiperfoco, vai buscar onde você quiser. Vai ter esses dias, mas Jesus fala: não desanima, não desanima, tenha ânimo, eu venci o mundo, e se Ele venceu o mundo, Jesus está falando, ânimo, você também vai. Jesus não nos promete uma vida sem dificuldade, mas Ele diz: tenha ânimo, eu venci o mundo.
você também vai vencer o mundo. Mas isso parte do amor de Jesus para a nossa vida. Talvez, como eu disse aqui, você tem vivido seus dias, e às vezes você nem tinha parado para perceber isso, mas talvez hoje ouvindo, você percebeu. Você está vivendo seus dias desanimado. Seus cultos já não são mais os mesmos. As músicas já não falam com você da mesma maneira. Parece que as coisas estão perdendo o sentido. Tem muita gente que já passou do ponto e o desânimo já começou a deixar, parece que te levar para um ambiente de solidão. Parece que o desânimo já te levou para um ambiente de tristeza já. Parece que você anda angustiado, triste, sem vontade de fazer nada. Muitos aqui até, infelizmente, pensando que a vida já não tem mais valor. Mas hoje, a resposta de Jesus, como eu disse lá no começo, está no amor dele para mim e para você. Mas nós precisamos acessar essa presença. E a melhor maneira de nós começarmos fazendo isso é abrindo o nosso coração e entregando para Ele o nosso desânimo. Falando: Senhor, eu tenho sido alguém desanimado. Talvez eu esteja lá dentro daqueles 40% de adolescentes no Brasil que vivem a seus dias desanimados. Alguém que está lá sofrendo cada dia, alguém que sofre por conta de problemas que já foram gerados na minha vida, que não precisavam ter sido gerados, mas porque eu não tratei o desânimo quando eu podia. Mas hoje, nós precisamos dizer para Jesus: eu quero vencer o desânimo na minha vida. Eu serei um adolescente, um jovem, seja lá o que for, animado e cheio do poder de Deus. Se você puder, fecha seu olho onde você estiver agora. E como eu disse aqui, eu tenho um convite muito simples para você. Se você tem vivido os seus dias desanimado, seja lá qual for o motivo, se você tem sofrido por conta de coisas que o desânimo já gerou em você, ou se simplesmente talvez você ainda não experimentou, como Paulo fala, esse amor de Cristo que nos enche de tal maneira, eu quero que em nome de Jesus agora, sem você se preocupar com ninguém que está em volta de você, você saia do seu lugar e venha até esse altar e entregue o seu desânimo para o Senhor Jesus. Que você dê um basta hoje no desânimo, dizendo: Senhor Jesus, a partir de hoje o desânimo não me pega mais. Eu quero ser cheio do ânimo que vem do Teu Espírito Santo de maneira interior. Nós vamos cantar uma música aqui, mas em nome de Jesus, não se sinta acanhado, não se sinta envergonhado de colocar diante de Jesus agora aquilo que tem tentado acabar com a sua vida. Hoje o Senhor começa a transformar um coração desanimado, um coração angustiado, um coração triste, num coração alegre, num coração cheio de graça, num coração cheio do poder do Espírito Santo, pelo simples fato de você dizer: eu preciso de ânimo nessa noite, e eu não quero um ânimo que vem de coisas externas, não, eu quero um ânimo que vem do Senhor Jesus Cristo. Entrega tudo para Ele nesse altar. Eu sei que há pessoas aqui que estão com vontade de vir entregar hoje, mas estão com vergonha, estão com medo. Não se sinta assim, em nome de Jesus. Nós vamos cantar e eu já volto para orar em nome de Jesus por você, mas sai do seu lugar e vem até aqui.